A Associação Espírita Irmã Nilze e Amor apresenta a palestra com o tema Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos, pela expositora Thalita Braga, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal para mais uma exposição, mais uma conversa, mais um bate-papo aqui sobre o Espiritismo, sobre os assuntos trazidos do Espiritismo. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Esse é um assunto que é muito importante, principalmente para as pessoas que estão iniciando, que ainda têm muitas dúvidas sobre isso e ficam pensando, mas o que eu estiver pensando, os espíritos desencarnados vão ouvir, vão saber o que eu estou pensando, eles influenciam ou não naquilo que eu estou pensando ou naquilo que eu estou fazendo. E essa abordagem de hoje é uma abordagem de acordo com o Livro dos Espíritos, nas perguntas 459 até a 472, tá? Antes disso, nós vamos ler a página e fazer a prece para iniciar o estudo. A página de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 6. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias em que se foram e a que lhe acena por vir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria das personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, se não essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus da sublime montanha da vida. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Jesus Cristo e começar a nossa prece, primeiramente agradecendo pela chance de estarmos juntos mais um dia, mais uma vez, principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando, que estamos aqui podendo nos reconfortar com as palavras, reconfortar com a doutrina trazida por tantas pessoas toda semana, todos os dias aqui para nós.
que possamos ouvir, que possamos entender e aplicar cada dia mais em nossa vida. Aplicar todos os ensinamentos, aplicar tudo que nos foi ensinado, mesmo com toda dificuldade, mesmo que de vez em quando tenhamos alguns tropeços, mas que possamos levantar, corrigir e seguir em frente. Que todos os amigos espirituais permaneçam conosco nesse momento, nos intuindo, nos ajudando e nos fazendo refletir dentro daquilo que nós precisamos aprender e saber. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu falei, a reflexão de hoje vem do Livro dos Espíritos, perguntas 459 a 472. Eu não trouxe todas as perguntas, eu peguei as perguntas principais, porque não daria tempo para a gente falar sobre tudo aqui que tem no livro, nessa passagem, nesse capítulo, e a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí, a gente tem que entender o que é essa influência, o que é o ato de influenciar, né? Causar uma ação, um efeito, um resultado, ocasionar um resultado sobre algo ou alguém. Mas não necessariamente o espírito vai fazer aquilo. Ele vai nos influenciar para que nós façamos aquilo que ele está nos intuindo, aquilo que ele está nos solicitando a fazer. E é por isso dessa influência, porque ele não vai simplesmente tomar aquela nossa vontade e fazer o que ele quer. Ele vai sutilmente, ou não, né, fazer com que nós façamos aquilo que ele está lá soprando no nosso ouvido. E aí, na primeira pergunta, que é a pergunta 459, é uma pergunta bem clara. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Né? Kardec ele pergunta isso já diretamente, né? Qual é o tipo de influência que eles têm sobre os nossos atos e pensamentos. E aí a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, olha que interessante. Eles nos influenciam de tal forma que, aos poucos, eles nos colocam ideias na nossa cabeça, na nossa mente, e nós vamos fazendo e cumprindo aquelas ideias como se fossem nossas. Como eu falei antes, eles não vão simplesmente fazer por nós, mas eles vão nos influenciar a tomar decisões, cometer atos, ter pensamentos que eles querem que nós tenhamos. Então, eles exercem essa influência de uma forma sutil, muitas vezes, que a gente não percebe. E até mais à frente, nas próximas perguntas, também vai falar sobre isso. Ela pode ser ou não percebida pela pessoa que está sendo influenciada. Ela pode ser boa ou pode ser má. Porque quando a gente pensa nessa influência, naturalmente a gente já pensa num espírito influenciando para o mal. Mas não, a influência ela pode ser boa também. Nós podemos ser influenciados a ter atitudes boas e a ter pensamentos bons. E vamos ver um pouco mais sobre isso mais à frente. Não é nada sobrenatural, não é um evento. É natural, acontece. E nós precisamos entender essa influência e perceber na nossa vida quando isso acontece e quando nós estamos sendo influenciados. É possível perceber? Sim, é possível perceber, mas precisamos treinar. Não vai de um dia para o outro perceber, olha, fui influenciado nesse pensamento. Não, aos poucos nós vamos treinando e vamos percebendo. Vem o autoconhecimento, vem o estudo da doutrina. Quando a gente estuda, a gente consegue perceber algumas atitudes. Opa, não, peraí, não é bem assim. Então, será que essa influência é boa ou será que é ruim? Então, nós vamos sempre pensar nisso. E continuando, na pergunta 460.
além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Isso daí nós sabemos, nós pensamos sozinhos. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos ocorrem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros. Então é aquela brincadeira do anjinho e do diabinho, né? Que fica, faz tal coisa. Não faz, você vai se dar mal. Ah, faz sim, é só um pouquinho, não tem problema. Não faz. A pessoa vai ficar magoada com você se você fizer. Ou olha, você pode ter problemas lá na frente se você fizer. Então, não é raro que nós tenhamos esses pensamentos. Às vezes, vou fazer tal coisa. E aí vem aquele pensamento, não, mas isso não é legal. Isso não é bom fazer. Então, não vou fazer. Mas aí vem o outro pensamento, faz sim, vai lá. Isso acontece. E aí é que a gente começa a pensar nesses pensamentos sugeridos e no que é nosso. Neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. Lembrando que, quando fala aqui um pouco de nós, é porque é a resposta dos espíritos. Então, quando eles falam um pouco de nós, é um pouco de nós espíritos, né? Dos espíritos desencarnados, né? É isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, isso também vai depender muito, né? Temos dentro de nós duas ideias que se combatem? Sim, pode ser que essa ideia seja uma ideia boa dentro de nós sabemos que aquela ideia é boa, mas tem uma influência, de repente, ruim de um espírito não elevado que está acompanhando ali, e aí essas ideias vão se chocar entre a minha ideia boa e a ideia ruim daquele espírito que está me acompanhando. Então a gente tem sempre que pensar nisso. E também pode ser o contrário. Também pode ser que eu tenha uma ideia ruim, mas tem um espírito benfeitor próximo de mim que está cuidando e que tenta me influenciar para não cometer aquele comportamento, não ter aquele ato, para não deixar que uma atitude ruim prossiga, para que uma atitude que eu tome, um ato que não seja bom, acabe acontecendo. Ainda nas perguntas. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E aí eu cortei um pouco aqui a parte mais importante dessa resposta, né? Geralmente os pensamentos próprios são os que nos acodem em primeiro lugar. Aquele que aconteceu uma coisa, você tem um primeiro pensamento, uma primeira reação sobre aquilo, normalmente, não é regra, mas normalmente são os pensamentos nossos, são os pensamentos próprios. Muitas vezes é útil que não saibais fazer essa distinção. Não fazendo, obra o homem com mais liberdade. E o que os espíritos querem falar aqui? Que muitas vezes a gente acaba dando uma carta branca para não perceber essa diferença do que é meu e do que é de influência espiritual. E dá uma carta branca pra gente, dá uma liberdade pra gente. Eu fiz porque eu fui influenciado. Eu só cometi esse ato porque eu fui influenciado. Se eu não tivesse sido influenciado, eu não cometeria esse ato. Então, pra gente, nas nossas desculpas, nas nossas justificativas dos atos que nós cometemos, é muito mais fácil a gente não conseguir distinguir. É muito melhor, entre aspas, pra gente não distinguir. Se decidir pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. O que quer dizer aqui? Se você toma o bem, o caminho do bem, é um caminho voluntário, você está seguindo o bem. Mas quando você toma o mal, você pode ter ouvido o bem e optou por ir pelo outro caminho, pelo caminho do mal, aceitando sugestões, influências não muito boas. Então, quando isso acontece, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade é maior, porque nós tivemos aquele primeiro pensamento do bem.
e optamos por seguir o pensamento do mal. E aí eu trouxe aqui a reflexão, né? Será que esse primeiro pensamento é sempre meu? Não necessariamente. Mas por que os espíritos disseram isso? Provavelmente porque quando nós damos a primeira resposta, aquele pensamento rápido, nós não tivemos tempo de pensar. Aquela resposta rápida, bate e volta, foi. Chegou uma pergunta, você respondeu. A gente não teve tempo de raciocinar. Então, provavelmente os espíritos nos disseram isso. Por quê? Porque como nós não tivemos tempo de pensar, nós também não tivemos tempo para sermos influenciados. Provavelmente já aconteceu na vida de vocês que você pensou alguma coisa e aí falou, não, vou pensar melhor nisso. E aí quando você pensou melhor, você reviu a sua postura, reviu o seu comportamento, reviu o seu ato, o seu pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Então, você pode ter sido influenciado? Pode. Não estou aqui sentenciando, mas pode ter sido. E aquele primeiro pensamento que você teve foi um pensamento que era seu, que era natural, saiu, porque você não raciocinou muito, mas com o tempo, raciocinando muito e até se deixando influenciar, você acabou aceitando a sugestão. E aí a gente pensa sempre que é melhor aceitar a sugestão do bem, né? Melhor que seja a sugestão do bem. É muito fácil nós culparmos depois, quando a gente toma uma atitude equivocada, que foi uma influência espiritual ruim. É muito fácil a gente falar isso. Então, quando a gente pensa em tomar uma decisão, a gente tem um determinado pensamento, a gente tem que pensar, é um bom pensamento? É uma boa conduta? Se for um bom pensamento, uma boa conduta, segue. Se vai fazer o bem para você e para o próximo, não só para você, porque muitas vezes a gente pensa no nosso egoísmo, isso daqui é bom para mim, mas é ruim para outras pessoas. Então, se vai fazer o bem para você e para a coletividade, você segue, porque essa é a ideia. Então, antes de tomarmos decisões, sempre nós temos que parar e pensar se aquelas decisões estão calcadas em posicionamentos do bem, sempre. E então, vamos para a pergunta 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Então, olha só, lá atrás, eles falaram que o primeiro pensamento geralmente é um pensamento próprio. E aí essa pergunta, na verdade, ela é uma continuação. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então tá. Então, como é que eu vou dizer aqui? Essa pergunta, essa resposta, na verdade, ela aprofunda um pouco mais o que foi falado na pergunta 460. Por quê? Porque aqui os espíritos falam que nem sempre vai ser o primeiro impulso, vai ser um pensamento seu, e que se for cercado de boas inspirações, seguir no caminho do bem, né, se ficarmos atentos às nossas atitudes, provavelmente serão influências boas. Então, dificilmente, se nós somos pessoas que seguimos um caminho ruim, um caminho que não nos leva para um bom lugar, o nosso primeiro pensamento não vai ser um pensamento bom. Nosso primeiro pensamento vai ser um pensamento ruim. Então, a gente sempre tem que pensar assim. Se o seu primeiro pensamento foi um impulso bom, isso provavelmente estava dentro de você. E aí você pode seguir aquele caminho. A gente tem que sempre pensar nisso. Nem sempre o pensamento dentro de nós vai ser bom. Então a gente analisa o que nós estamos pensando e seguimos em frente. Ok, é um bom pensamento, vou seguir pelo bom caminho. É uma boa atitude, vou seguir pelo bom caminho. E quando nós não estamos conectados com o bem, as nossas conexões são para o mal, dificilmente teremos pensamentos bons. E
Então a influência dos espíritos não é um evento miraculoso e com fatos extraordinários, né? Porque a gente acaba pensando, quando fala de influência, o senso comum pode dizer que é um espetáculo, é um fato extraordinário, um espetáculo. E o que quer dizer com isso? E aí os espíritos falam, essa influência que os espíritos exercem em nós, elas podem trazer, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgaram se encontrar por acaso. Por acaso, eu encontrei fulana por acaso. Pode ser, pode não ser. Inspirarão alguém a ideia de passar ou de não passar por tal lugar. A gente sempre tem, quando você pensa nessas tragédias coletivas que acontecem, né? Por exemplo, uma queda de um avião. Sempre tem aquela pessoa que fala, eu ia embarcar e eu não embarquei porque eu senti alguma coisa. Eu senti que eu não deveria ir. Ou porque aconteceu alguma coisa. O meu filho passou mal e eu não pude embarcar, não seria possível embarcar com ele passando mal. Ou ele chorou, enfim. Isso pode ser uma influência, né? Vão chamar a sua atenção para um determinado ponto. Que se isso levar ao resultado que chamarão sua atenção para um determinado ponto. Se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, pode sim influenciar, pode sim apresentar algumas opções ali, mas ele não vai tirar o livre-arbítrio do homem. Foi o que eu falei, a influência, ela não vai exercer por você. Você continuará exercendo aquele pensamento e aquele ato. Não vai tomar de você a sua vontade. Vai influenciar. E no seu livre-arbítrio, você pode ou não continuar e seguir aquilo que foi influenciado. E aí, continuando, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que sofrais como eles sofrem? E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não suportar que haja seres felizes. Então, muitas vezes, os espíritos ruins nos fazem tomar caminhos ruins porque eles querem simplesmente nos ver mal. Eles querem que você siga no caminho do mal. E por quê? Por inveja. Porque eles não conseguem ver a pessoa trilhar um caminho do bem, trilhar o caminho do amor, trilhar o caminho do perdão. Não consegue. E já que eles não conseguem fazer isso, ninguém mais pode querer, ninguém mais pode fazer. Então eles acabam influenciando negativamente para que você vá para o caminho do mal. E se você estiver sintonizado, você vai entrar na sintonia deles e vai cair na vontade deles. Só que a gente também tem que pensar que, assim, pode não ser somente a inveja, claro, a inveja, mas existem também aqueles casos dos espíritos que têm algum tipo de passado, né? Um pode ter feito mal ao outro e aí um desencarnou e ficou obsediando, ficou acompanhando. Ele quer o mal porque ele julgou que ele sofreu por conta da conduta daquela pessoa, então aquela pessoa vai ter que sofrer também. Pode ser que tenha um passado ou não. Não necessariamente vai ter um passado, uma ligação de uma vida entre aqueles dois espíritos. Pode ter, como pode não ter. Mas é sempre assim, eles pensam em fazer o mal porque eles querem nos ver mal. Eles querem nos ver numa situação difícil. Já que eles estão assim, ninguém mais pode ficar bem. Todos têm que ficar mal, né? Continuando, nós temos a pergunta 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Bom, acabamos de falar aqui
que eles fazem isso, que eles nos induzem ao mal, porque eles querem nos ver mal. Mas se Deus é amor, se Deus é bondade, por que ele deixa isso? Por que ele deixa isso acontecer? Por que ele deixa que os espíritos que querem nos fazer mal tenham esse tipo de atitude com a gente? Daí então os espíritos respondem. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. É muito fácil você praticar o bem, você seguir no bem, quando você está lá naquele lugar mágico, bonito, onde todos se amam, todos se querem bem. Assim é muito fácil, né? Então, Deus permite porque Ele nos coloca à prova. Naquele momento ali, Ele vê como está a nossa fé. Será que realmente nós estamos seguindo aquilo que nos foi ensinado? Aquilo que nos foi passado? Aquele caminho que nós temos que seguir? Será que quando Ele nos colocar à prova, nós vamos resistir, ter fé, entender, ou pelo menos tentar entender, processar aquilo e levar da melhor forma possível, da melhor forma que nós podemos levar? Será? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando os espíritos nos fazem mal, nos levam ao mal e nos permitem e tentam nos levar cada vez mais a cometer atitudes ruins, também é uma forma de Deus falar: olha, atenta para o teu caminho, atenta para o que você está fazendo, atenta para a forma como você está pensando. Será que você não está sintonizada com espíritos que não são bons? Olha a sua conduta, olha o seu comportamento. Isso o dia inteiro a gente tem que fazer, né? O dia inteiro a gente tem que parar para pensar, o dia inteiro, da forma como a gente fala, a forma como a gente escreve, a forma como a gente, quando encontra as pessoas, a forma como a gente age com essas pessoas. A gente precisa o tempo inteiro estar atento para isso, atento para as nossas atitudes, né? A nossa missão é estar no bom caminho. E é uma forma também de nós percebermos se nós estamos no bom caminho ou não, se nós estamos seguindo o bom caminho ou não, ou se a gente está resvalando, está escorregando, como nós estamos, se nós estamos seguindo de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com a bondade, com o amor, e se estamos, sobretudo, tendo fé. Fé de que o que quer que aconteça tem um motivo para acontecer e que vai passar. Daí eu trouxe aqui uma passagem de Francisco Cândido Xavier que fala o seguinte: a influência dos espíritos é a ocorrência comum, garantida pelos princípios da sintonia mental. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Lembra que eu falei? Olha, com o que é que nós estamos sintonizados? A gente precisa pensar onde está a nossa sintonia, a raiz da nossa sintonia. Porque se estivermos sintonizados com espíritos menos evoluídos, o nosso pensamento não vai ser um pensamento bom. Então, tudo passa também pela nossa sintonia. E na pergunta 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí, olha só que importante. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Lembra que eu falei agora há pouco que os espíritos responderam que Deus permite que isso aconteça para que nós sejamos postos à prova? Aqui é essa confirmação, né? Que praticando bem, mesmo
que seja muito difícil em algumas situações, praticando bem e confiando em Deus, nós vamos conseguir repelir toda essa situação ruim que está próxima de nós. Então, praticando bem, naturalmente os nossos pensamentos vão melhorar. Se os nossos pensamentos vão melhorar, a nossa sintonia já não vai ser com aqueles espíritos que não são bons, com os espíritos menos evoluídos. E confiando em Deus. Lembra da fé em Deus. Se tivermos fé em Deus e tivermos bons pensamentos e seguirmos no caminho do bem, provavelmente. Já na pergunta 470, a pergunta é a seguinte: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Bom, na pergunta anterior, os espíritos falaram que Deus permite que isso aconteça para colocar a nossa fé à prova. E aí, então, a pergunta 470 então é uma missão dos espíritos menos evoluídos que eles nos coloquem à prova, uma missão deles que eles façam isso, que eles nos influenciem para o mal? E daí, então, a resposta é: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Nenhum. Aquele que o faz é por conta própria, sujeitando-se às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos repeli-lo. Na verdade, assim, ele utiliza, já que existe esses irmãos que estão menos evoluídos e propensos a praticar essas condutas, já que eles existem, então Deus se utiliza deles e permite que abra essa possibilidade deles nos colocarem à prova, a nossa fé à prova. Mas não é uma missão. Eles estão fazendo o que eles querem, porque eles também têm o livre-arbítrio deles. Eles podem não praticar o mal e eles podem não influenciar para o mal, mas dentro da conduta deles, do pensamento deles, da ideia deles, eles acham que eles têm que fazer isso. Eles gostam, eles se comprazem, eles querem ver aquele espírito que eles estão influenciando no caminho do mal. Então, eles fazem. Mas não que Deus dê uma missão. Ninguém vai ter uma missão de praticar o mal. Essa não é a intenção. Aí, nós devemos observar o caminho que estamos seguindo para repelir. É isso que os espíritos fazem. Se fizermos o mal, sofreremos as consequências de praticar o mal. E já na pergunta 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? E a resposta é: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Então, eles podem se aproveitar, como eu falei antes, né? Daquela situação que fez duas pessoas se encontrarem por acaso, eles podem se aproveitar de situações já existentes, mas eles podem também tentar criar um espírito agindo aqui para que aquela pessoa encontre uma outra pessoa e o outro espírito agindo lá para que as duas pessoas se encontrem. Sim, pode acontecer. Eles podem tentar criar aquela situação. Sempre lembrando que nós temos o nosso livre-arbítrio e só vamos entrar nessa situação se nós quisermos, se nós olharmos aquilo ali e falarmos: vou seguir essa influência que eu estou sentindo. Por isso é muito importante o autoconhecimento e é muito importante o estudo e a prática do bem. Como eu falei antes, se nós praticarmos o bem, nós naturalmente atrairemos espíritos bons para perto de nós. Por mais que hoje seja difícil você ser 100% do bem,
né? A gente dá umas escorregadas de vez em quando. Quanto mais você tentar, mais você vai alcançar o bem. Então, mais você vai trazer para próximo de você espíritos amigos, espíritos que querem o seu bem. Lembrem sempre da sintonia mental. Lembrem sempre, como eu falei um pouco antes, você sintoniza com aquilo que está igual a você. Se você sintoniza no bem, mesmo que você tenha seus escorregões, se você sintoniza com o bem, você vai atrair o bem. Não tem como. E mesmo que o mal chegue, você vai entender e vai perceber, opa, esse pensamento não é meu. Eu acho que esse pensamento aqui está vindo de fora, então eu tenho que tomar cuidado. Eu vou tomar cuidado com a minha conduta, eu vou tomar cuidado com o meu pensamento. Autoconhecimento, estudo e praticar sempre o bem. Essa é a mensagem. Sabemos que os espíritos exercem, sim, uma influência muito grande na nossa vida material, na nossa vida aqui na Terra. Influenciam demais. Cabe a nós analisarmos, pensarmos e refletirmos sobre o quanto eles exercem essa influência dentro de nós e se essa influência vai ser uma influência boa ou ruim. Vamos sempre pensar nas nossas sintonias mentais, termos cuidado com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente atrai para perto de nós. Vamos sempre pensar nas melhores formas de levar a nossa vida material, de seguir e de não fazer com o outro aquilo que nós não queremos que façam com a gente, tá? Essa é a mensagem que eu quis deixar aqui para vocês, que nós possamos refletir um pouco sobre o que os espíritos nos falaram aqui nessas perguntas, e eu desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana, sempre priorizando o pensamento no bem. Para encerrar, vou fazer a prece de encerramento e agradeço a todos por estarem aqui comigo nesse momento. Vamos fechar então os nossos olhos, agradecer pelas palavras, pela lição, agradecer por tudo que nos foi dito e agradecer por termos esse conhecimento, por termos essa chance de aprender um pouco mais, para que nós possamos sempre refletir antes de tomar as nossas decisões, sempre priorizando o bem, sempre priorizando os melhores comportamentos e os melhores pensamentos para atrairmos os melhores espíritos, os espíritos de amor e os espíritos que nos influenciarão cada dia mais para o bem e para a nossa elevação espiritual. Que o Senhor possa acompanhar a todo mundo que está assistindo essa explanação, que está vindo até aqui procurando por um conforto, procurando por um carinho, que o Senhor possa iluminar cada um que está aqui e que essas pessoas possam iluminar a muitas outras pessoas. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 24 de julho, domingo, às 9 horas, com o tema A Felicidade Não É Deste Mundo? Pelo expositor Ricardo Teixeira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!